O Flamengo não deu margem para especulações e tratou de resolver logo uma de suas prioridades, a renovação contratual de uma joia que está chamando a atenção até da seleção brasileira. Leonan, goleiro campeão mundial com o Sub-20 destaque na final contra o Barcelona ao defender pênalti decisivo, teve seu contrato renovado e, mais importante ainda, sua multa rescisória elevada. Isso mostra que o clube está atento ao mercado e já se antecipa para assegurar seus principais talentos, principalmente agora que o garoto foi chamado para treinar com o elenco principal da seleção sob comando de Carlo Ancelotti. Um movimento estratégico e necessário para proteger o investimento e o futuro do clube. Leonan tem apenas 18 anos, é muito talentoso e vem sendo monitorado por olheiros do mundo inteiro. O Flamengo agiu rápido, não só para evitar perder o jogador, mas também para apresentar a ele um plano de carreira sólido, deixando claro que ele faz parte dos planos a longo prazo. O potencial é enorme, e se o goleiro conseguir manter a cabeça no lugar e seguir trabalhando firme, o horizonte reserva grandes oportunidades tanto no clube quanto na seleção. Mas nem só de boas notícias vive o Flamengo nesta semana. Enquanto Leonan renova e ganha projeção nacional, o clube vive uma tensão com o julgamento de Bruno Henrique no STJD. O atacante, um dos ídolos recentes da torcida rubro-negra, pode ser punido severamente e até ficar de fora do futebol por até 2 anos, dependendo da interpretação do tribunal. A sessão acontece nesta quinta-feira, às 9 da manhã, e movimenta não só os bastidores do clube, mas também as redes sociais, onde a pressão popular em cima do julgamento é grande. A situação é delicada. O Flamengo, obviamente, está torcendo para uma absolvição, mas existe o risco de multa, suspensão por semanas ou meses, e até essa punição máxima de afastamento por 2 anos, o que deixaria o clube em uma encruzilhada em relação ao futuro do jogador. Bruno Henrique tem contrato com o clube até o fim do ano que vem, o que significa que uma suspensão prolongada poderia, na prática, encerrar sua trajetória com o manto sagrado. E aí entra outro nome que pode ser diretamente impactado, Michael. O atacante, que já foi protagonista em outras temporadas, hoje vive um momento de indefinição. Não vem sendo aproveitado por Felipe Luiz, sequer tem sido relacionado, e já está na lista de jogadores negociáveis do elenco. Mas caso Bruno Henrique seja suspenso, tudo pode mudar num piscar de olhos. Michael, nesse cenário, volta a ser opção imediata no banco, e pode até recuperar espaço no time titular, dependendo de como as coisas se desenrolarem. É uma daquelas situações em que um fato fora de campo altera completamente a dinâmica dentro dele. A suspensão de um atleta pode ressuscitar a trajetória de outro, e é por isso que a torcida e a diretoria acompanham de perto esse julgamento, cientes de que o efeito dominó pode ser gigantesco. Por enquanto, Michael segue como moeda de troca, mas com a janela internacional ainda aberta em alguns mercados, como o do Oriente Médio, ele pode acabar saindo mesmo nos próximos dias, a depender do que acontecer com Bruno Henrique. Se a punição não vier, a tendência é que o Flamengo siga seu planejamento de liberar o atacante, mas se o pior cenário se confirmar, tudo muda, inclusive os planos de reposição no setor ofensivo. A imprevisibilidade do julgamento deixa tudo em suspenso. Por isso, o clube trata o caso com máxima cautela, e o técnico Felipe Luiz já sabe que terá que adaptar sua estratégia dependendo do resultado que sair nesta manhã. Enquanto a bola não rola para valer, e enquanto muitos atletas aproveitam os dias de folga concedidos pela comissão técnica, Eric Pulgar se destaca por outro motivo: dedicação total à recuperação. Mesmo durante os 4 dias de descanso dados ao elenco, segunda, terça, quarta e quinta, o chileno esteve diariamente no ninho do urubu, acelerando sua volta aos gramados. O volante quer estar à disposição o quanto antes e trabalha com a expectativa de retornar já durante a data FIFA. A presença constante no centro de treinamento é vista com bons olhos pela comissão, que valoriza esse tipo de postura profissional, ainda mais no momento decisivo da temporada. O Flamengo terá uma sequência pesadíssima nas próximas semanas, e contar com Pulgar novamente pode fazer toda a diferença. A lista de desafios que o time tem pela frente é de respeito. A começar por um confronto histórico contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, onde o Flamengo não vence desde o ano de 1997. Uma marca que incomoda e precisa ser quebrada urgentemente. Em seguida, o time encara o Estudiantes de La Plata,
pela Copa Sul-Americana, e depois tem o clássico contra o Vasco, além do jogo da volta contra os argentinos e um duelo contra o Corinthians em Itaquera. São 5 jogos que prometem exigir ao máximo do elenco, tanto física quanto emocionalmente. Não tem espaço para erro. É uma maratona onde cada ponto vale muito, e o Flamengo sabe disso. E no meio de tudo isso, um caso sério envolvendo as categorias de base acendeu um sinal de alerta. No último sábado, durante uma partida válida pelo Campeonato Metropolitano Sub-14, um jovem jogador do Flamengo sofreu um acidente grave no CT das Vargens. O espaço entre a linha lateral e uma parede no campo era muito pequeno. Após uma entrada mais forte, o garoto caiu e bateu a cabeça, sofrendo uma convulsão em campo. O jogo foi imediatamente cancelado, e o jogador levado ao hospital. Felizmente, foi atendido rapidamente, mas o episódio revela uma falha grave na estrutura. O risco já havia sido alertado anteriormente, segundo informações internas. A torcida agora é para que o garoto, João Vitor Ververenque, se recupere bem e possa voltar a jogar em breve, mas também para que providências sejam tomadas e esse tipo de situação não volte a acontecer. Segurança nas categorias de base é tão importante quanto desempenho, e esse caso mostra que ainda há pontos a serem melhorados. Voltando ao profissional, o Flamengo já está se reorganizando para o próximo ciclo de treinos, que será retomado nesta sexta-feira. Com a volta dos jogadores ao CT, o foco agora se volta para os próximos compromissos decisivos. O jogo contra o Juventude é apenas o início de uma sequência que pode definir muita coisa no restante da temporada. E com tanta coisa em jogo, julgamento no STJD, recuperação de jogador, renovação de promessas e maratona de partidas, o torcedor rubro-negro precisa estar preparado para fortes emoções nos próximos dias. O clube, por sua vez, mostra que não dorme no ponto. A renovação com Leona é um sinal claro de que o Flamengo está atento ao futuro. Ao mesmo tempo, a forma como trata o julgamento de Bruno Henrique demonstra respeito à instituição e ao atleta. Enquanto isso, jogadores como Eric Pulgar dão exemplo de comprometimento mesmo em períodos de descanso, reforçando o espírito que o time precisa ter para seguir em busca de títulos. Já a possível reativação de Michael, dependendo do que acontecer no STJD, é um lembrete de como o futebol é imprevisível e como um detalhe pode mudar tudo. É por isso que cada movimentação nos bastidores importa, cada treino conta, e cada decisão fora do campo pode impactar diretamente o que acontece dentro dele. E o torcedor, claro, acompanha tudo isso com atenção máxima. Não só pelos resultados, mas porque entende que o momento é de construção. O Flamengo está em processo de ajuste, olhando para o presente e para o futuro. As decisões que forem tomadas agora vão refletir diretamente no desempenho da equipe nos jogos mais importantes da temporada. O que acontecer no STJD, por exemplo, pode definir a estratégia de ataque para os próximos meses. O desempenho de Eric Pulgar após o retorno pode influenciar na consistência defensiva. E a evolução de Leonan pode representar, lá na frente, uma solução caseira para o gol ou uma grande venda para o mercado europeu. Tudo se conecta. Esse é o Flamengo. Um clube que vive de vitórias, mas que também precisa lidar diariamente com decisões difíceis, com imprevistos e com a responsabilidade de manter sua hegemonia tanto dentro quanto fora de campo. A torcida está atenta, o elenco se prepara, e os bastidores seguem fervendo. E como sempre, o que não falta é notícia quente. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Campeonato Brasileiro ganhou uma reviravolta inesperada e, segundo rumores que circulam nos bastidores do futebol nacional, o Flamengo teria recebido uma decisão favorável do STJD que poderia mudar completamente a dinâmica da competição. Fontes próximas à diretoria rubro-negra comentam que os 3 pontos que haviam sido suspensos em uma polêmica decisão judicial foram oficialmente devolvidos à equipe carioca, um movimento que, se confirmado, coloca o time diretamente na liderança do Brasileirão. A informação, embora ainda não totalmente oficializada em todos os canais da Confederação Brasileira de Futebol, circula com intensidade entre jornalistas esportivos e torcedores nas redes sociais.
provocando debates acalorados sobre a legitimidade da medida e suas implicações no torneio. Essa devolução de pontos vem em um momento crucial da competição, quando cada rodada é decisiva e a corrida pelo título se intensifica, transformando o Flamengo em protagonista absoluto de discussões sobre justiça esportiva e influência política no futebol. Há rumores de que o clube já estaria se preparando para celebrar publicamente a decisão, enquanto adversários estudam estratégias para contestar ou, ao menos, minimizar os efeitos do ocorrido nas próximas partidas. A situação gera ainda mais expectativas para os confrontos diretos que se aproximam, em que o Flamengo terá a chance de consolidar sua posição no topo da tabela com moral elevada e confiança renovada, deixando rivais em alerta máximo. Entre os bastidores e as arquibancadas, a notícia tem provocado um verdadeiro burburinho, reforçando a percepção de que, no futebol brasileiro, decisões jurídicas podem ter impacto tão grande quanto gols marcados dentro de campo. Torcedores discutem incessantemente em grupos e fóruns sobre os possíveis desdobramentos, enquanto analistas tentam medir os efeitos de um episódio que, por enquanto, se apresenta como uma mistura de justiça tardia e vantagem estratégica para um dos clubes mais populares do país. A expectativa é que o STJD oficialize brevemente a medida, encerrando as especulações, mas o clima de incerteza e curiosidade permanece, alimentando o debate esportivo e mantendo todos atentos a cada movimento que possa definir o futuro imediato do Campeonato Brasileiro, tornando esta decisão um verdadeiro ponto de virada na temporada. Nos corredores do Flamengo, a notícia da devolução dos pontos foi recebida com entusiasmo contido, mas com grande expectativa em relação às repercussões esportivas e midiáticas. Funcionários e dirigentes, segundo fontes próximas, já teriam iniciado discussões sobre como capitalizar politicamente a decisão e reforçar a imagem de um clube que supera obstáculos e se mantém firme na disputa pelo título nacional. Os rumores indicam que a cúpula rubro-negra preparações estratégicas para valorizar o impacto da medida, desde notas oficiais até entrevistas com jogadores-chave que devem reforçar a narrativa de merecimento e competência em campo. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores comemoram de forma efusiva, compartilhando memes, vídeos e análises que destacam a vantagem repentina do time na tabela, aumentando a pressão sobre adversários diretos que agora se veem obrigados a reagir rapidamente para não perder espaço. Especialistas em direito esportivo comentam que a decisão do STJD pode abrir precedentes para futuras contestações, gerando discussões sobre critérios, procedimentos e interpretações da legislação esportiva nacional, o que mantém a comunidade do futebol em alerta máximo. Nos bastidores das outras equipes, dirigentes e técnicos avaliam os impactos e tentam entender se há margem para recursos ou estratégias de mitigação, enquanto torcedores rivais debatem acirradamente sobre justiça, ética e competitividade, transformando cada partida futura em um cenário de pressão psicológica elevada. O clima, portanto, é de tensão e expectativa, com rumores que indicam negociações discretas entre clubes e a cúpula do campeonato sobre possíveis ajustes, tentando equilibrar a competição e preservar a integridade esportiva. A repercussão também se espalha por programas de TV e rádios esportivas, gerando debates acalorados entre comentaristas que tentam antecipar efeitos nos próximos jogos, formação de escalações e estratégias de cada técnico, enquanto os torcedores aguardam ansiosos para ver se o Flamengo realmente conseguirá capitalizar a decisão e transformar a vantagem em vitórias consistentes na sequência do Brasileirão. Assim, a situação atual mistura emoção, especulação e análise técnica, mantendo todos atentos a cada detalhe que possa influenciar o rumo da competição e reforçando o burburinho em torno do clube carioca. Os próximos confrontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro agora ganham um peso adicional diante da devolução dos pontos, um rumor que se espalha rapidamente entre torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. Especialistas em futebol ressaltam que a liderança momentânea, mesmo que beneficiada judicialmente, coloca uma pressão enorme sobre jogadores e comissão técnica, exigindo desempenho consistente e foco absoluto para consolidar a vantagem conquistada. Nos bastidores, segundo relatos não confirmados oficialmente, a diretoria estaria planejando ajustes estratégicos na equipe, inclusive priorizando partidas consideradas decisivas e reforçando a preparação física e mental dos atletas, cientes de que qualquer deslize poderia gerar críticas intensas devido ao contexto da devolução dos pontos.
Entre os torcedores, a especulação gera discussões intermináveis sobre a legitimidade da vantagem, o peso psicológico sobre rivais e a possibilidade de que decisões judiciais passem a influenciar o futebol de maneira mais frequente. Há ainda rumores de que patrocinadores estariam monitorando a repercussão, avaliando oportunidades de marketing e campanhas publicitárias ligadas ao protagonismo do Flamengo na tabela, aproveitando o momento de visibilidade extrema. Enquanto isso, técnicos de clubes concorrentes parecem estudar minuciosamente cada detalhe do desempenho do time carioca, ajustando estratégias e tentando explorar eventuais fragilidades, criando uma expectativa de confrontos ainda mais competitivos e emocionantes. A imprensa esportiva acompanha cada movimento da diretoria, comissão técnica e elenco, buscando analisar como a decisão do STJD influenciará as próximas rodadas, criando uma narrativa em que justiça, vantagem e mérito se misturam, alimentando burburinho entre torcedores e especialistas. O efeito psicológico sobre jogadores e rivais torna-se um fator central nas análises, reforçando a ideia de que, além de talento e tática, a dimensão emocional terá papel determinante na busca pelo título. Assim, cada rodada se transforma em palco de tensão e expectativa, e o Flamengo passa a ser observado com atenção redobrada, pois a devolução dos pontos pode ser decisiva para definir o campeão do Brasileirão em uma temporada marcada por reviravoltas, polêmicas e estratégias ousadas que se desenrolam muito além das quatro linhas. O rumor da devolução dos pontos pelo STJD também impacta diretamente a narrativa do campeonato, criando um clima de especulação e análise constante em programas esportivos, fóruns de torcedores e redes sociais. Comente-se que a medida poderia influenciar não apenas a classificação, mas também a postura psicológica dos jogadores, que agora se sentem impulsionados pela decisão judicial, enquanto rivais podem sentir pressão extra para responder dentro de campo. Jornalistas experientes comentam nos bastidores que a decisão, ainda que informalmente discutida, provoca debates sobre a relação entre justiça esportiva, política e futebol, gerando análises que vão desde a interpretação de regulamentos até a ética das competições nacionais. Entre torcedores, circulam teorias sobre impactos em negociações futuras, contratações estratégicas e até influência em árbitros e comissões técnicas, alimentando um verdadeiro burburinho em que realidade e especulação se misturam. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!